Galera, seguinte, hoje nós começamos o Grow Up. O que significa Grow Up? Crescer. Deixar de ser criança, então crescer. Então a palavra, quando a gente fala sobre Grow Up, é sobre literalmente você deixar de ser medíocre, você deixar de ser igual a todo mundo e você se aprofundar na Bíblia. Quem que não sabe o que é Deus, quem que não sabe o que é diabo, quem que não sabe o que é inferno, todo mundo sabe João 3,16 de cor, mas será que você sabe realmente e conhece Deus de uma forma como você nunca tinha visto antes? Será que você sabe os segredos do coração de Deus? Será que você sabe quem você é em Cristo? Então, mais do que aulas, vão ser momentos para vocês estarem sendo discipulados, vão ser momentos para vocês estarem conhecendo mais de Deus. Eu e a Isa não somos mais espertos do que vocês, mas o que a gente vai estar derramando aqui é só aquilo que um dia a gente já aprendeu, porque a Bíblia fala de graça recebeste, então de graça daste. Então, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós um dia aprendemos com o pastor, com grandes homens de Deus, nós só estamos aqui para entregar para vocês. Amém? A gente se organizou, então a gente vai ter módulos, a gente vai ter aulas, a gente vai ter atividade, a gente vai ter perguntas. Então, eu sei que todo mundo trabalha, todo mundo aqui faz faculdade, ou está estudando, está fazendo alguma coisa do tipo, mas como que vai funcionar? Mano, vai ter uma aula. Você vai ter 2 semanas para preparar um questionáriozinho que a gente montou, que você vai ter que responder isso. Você não vai entregar pra gente para você ganhar nota, mas vai ser uma forma de você estudar, vai ser uma forma de você entender mais, porque se você só escutar aqui e deixar isso na sua cabeça, você vai se perder, mas quando você escreve, quando você anota, por isso que a gente pediu para vocês estarem trazendo caderno, para vocês estarem trazendo caneta, porque quando vocês escrevem, o seu cérebro está entendendo o que você está fazendo. Amém? Galera, hoje nós iremos começar um módulo sobre conhecendo Deus e mais do que isso, o título da aula de hoje é sobre quem eu sou. Então a gente vai falar sobre uma coisa que se chama identidade. O que é identidade? Quando nós falamos sobre identidade, quando você pega lá o seu RG, quando você nasce, você está ali com o seu nome, seu CPF, tem todas as coisas ali anotadas, e aquilo, para onde você for, você leva aquilo. Se for para qualquer lugar do país, você leva aquilo. Quando você sai do país, você faz um passaporte e aquilo vira o seu RG. Aquilo vira algo que você, onde você for. Lembra quando a gente estava lá em Londres, qualquer lugar que a gente ia, a gente tinha que dar o passaporte, porque era a forma que você era reconhecido naquele lugar, era a forma que você tinha a sua identidade naquele lugar. Só que quando a gente vai lá em Gênesis 1:27, quando você se pergunta, tá, mas quem eu sou? Quem eu realmente sou? Qual que é a minha identidade? Porque quando a gente fala sobre identidade, é sobre algo maior do que só aquilo que você faz. Porque se eu te perguntar assim, Caio, quem é o Caio? Pode falar, quem é o Caio? Filho de Deus. Você já tinha visto essa aula. Então, quando a gente fala sobre nossa identidade, facilmente você é colocado tipo assim, eu sou fulano, eu sou Beltrano, eu sou Aí você pode comparar ou pelo seu nome, ou você pode comparar ou por aquilo que você faz, ou por aquilo que você não faz. Geralmente, acho que mais as meninas, você fala, eu sou tímida, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E aí você começa a se comparar, você começa a medir aquilo que você não tem. Só que identidade, anota isso que você pode. Identidade não é comparação. Identidade é você entender aquilo que você é. Porque em Gênesis 1:27, a Bíblia fala assim, criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher, os criou. Aqui já fala a nossa identidade, nós somos filhos e filhas de Deus. Isso tem que ser a base dessa aula, isso tem que ser o volante dessa aula, porque nós somos aquilo que Cristo diz que nós somos. Identidade não é você se comparar com o outro, mas identidade é você entender aquilo que você carrega. Porque quando você para de se comparar, quando você vive uma vida que você está se comparando, você não vive o propósito de Deus na sua vida, você vive o propósito de Deus na vida do outro. Deixa eu dar um exemplo. O Bruno Rocha estava aqui com a gente, nós fomos muito abençoados no Manifest, e uma hora eu cheguei nele e falei assim, caraca Bruno, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Ele falou, não Bosco, você não vai ser que nem eu, você vai ser o Bosco e a missão que o Bosco tem para essa geração. E essa frase dele me deu um choque na hora, porque
Você vê o ministério de um cara fluindo, você vê um ministério grande, e aí você fala assim, cara, eu quero isso para minha vida. Só que Deus, ele não quer que você viva a missão do outro. Deus, ele quer que você viva a sua missão, porque ele te deu uma identidade específica e ele te deu algo para você fazer nesse tempo, nessa estação, para essa geração. Amém? Então, nós somos, Gênesis 1, 26 e 27, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos criaturas amadas e patriadas, declaradas filhas e filhos por conta de Deus, porque Ele nos formou. Em João 1:12, a Bíblia fala assim: contudo, aos que receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é algo muito forte da gente entender, porque nós fomos criados em Gênesis 1:26, nós fomos gerados em Gênesis 1:26, mas nós recebemos um direito de nos tornarmos filhos. Bosco, não entendi. Se você recebe uma herança, você tem uma herança sobre você, só que se você não for atrás, se você não ir buscar, se você não pegar aquilo, aí esse direito não vai ser seu. Você tem que ir atrás do seu direito para conseguir aquilo. Vamos supor, lembra na época da pandemia? E aí teve aquele auxílio da bolsa que o governo deu, lembra disso? Lembra? Aí tinha, acho que era R$500 que o governo dava, vocês lembram disso? Sim. Alguém pegou esse dinheiro? Eu peguei. Eu sou pouco. Só eu peguei. A Sabrina pegou. Mas alguém pegou? O Caio, beleza. O que é isso? Tem algo liberado sobre você. Algo foi liberado sobre a sua vida. Só que se você não for atrás, se quiser pegar, não pega. Mas você foi atrás, você foi lá pegar aquilo e aí você conseguiu aquilo. O que é isso? Identidade não é você só deixar algo ao vento. Identidade é você buscar a sua filiação em Deus. Por quê? Bosco, eu não entendi. Porque quando você busca a sua identidade, você entende que você não é só uma mera criatura. Porque aí você diferencia o que é o mundo, e o que é o gospel e o que é o secular, como vocês gostam de falar. Por quê? Uma pessoa cristã, uma pessoa que pediu perdão dos seus pecados, morreu para si mesmo, começa a viver uma vida conforme aquilo que Deus tem para a vida dela, aí essa pessoa ela se torna filho de Deus. Mas enquanto a pessoa está no tempo de ignorância que a Bíblia fala, essa pessoa é uma mera criatura de Deus. Então quer dizer que os meus familiares, quando eles não se converteram, eles são mera criaturas? Exato, porque se ele morrer amanhã, quando chegar no céu, Deus não vai chamar ele de filho, aí vai falar assim: a parte de mim que eu não os conheço. Identidade é mais do que um modo de estar, identidade é mais do que um modo de você pensar. Identidade é aquilo que você carrega quando você conhece Jesus. Porque 1 Pedro 2:9, a Bíblia vai falar assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está querendo falar assim: vocês estavam em um lugar, você nasceu por um percurso, mas teve uma volta nesse percurso, e nessa volta vocês foram nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Então o que é isso? Eu nasci criatura, mas eu me torno filho de Deus. Tá tudo certo. Funcionou? Na verdade não funcionou. É? Tá no YouTube, Tá o quê? no YouTube, fala lá. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que isso significa? Nós fomos criados por Deus, então nós nos tornamos, todos são criaturas de Deus. Mas a partir do momento que eu saio das trevas e eu vou para a luz, para manifestar as obras de Deus na terra, agora eu não me torno mais uma criatura, mas eu me torno agora filho e filha de Deus. A gente vai entender mais pra frente qual que é a diferença de uma criatura e de um filho de Deus. Porque todos são criados, mas poucos são filhos. Todos são feitos, mas poucos são íntimos. Então o que diferencia o filho de uma criatura é uma pessoa que tem intimidade e uma pessoa que só foi gerada. Agora, 1 Coríntios 6:19, a Bíblia fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que esse versículo de Paulo está querendo falar? Cara, você foi gerado com um livre arbítrio, você foi gerado para escolher aquilo que você quer fazer da sua vida, mas você não foi gerado só para você nascer, crescer, reproduzir, morrer. Você foi gerado para algo maior.
A sua identidade, ela foi feita para gerar algo maior do que você mesmo. Porque identidade não é entender 100% daquilo que você vai fazer na terra, mas identidade é você se aproximar de Deus e cumprir a vontade dele para a sua vida. Nossa, essa frase ficou boa. Por quê? Porque quando eu entendo a minha identidade por completo, quando Deus chama Abraão, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele falou assim: mano, eu tenho uma identidade para você. Você precisa se amoldar a essa identidade. Se você não se amoldar a essa identidade, você não vai viver os planos de Deus para a sua vida. Jeremias 1,5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei você e designei você para ser profeta das nações. Isso é uma demonstração clara de identidade. Deus, ele fez Jeremias antes dele nascer, antes então do pai dele saber o sexo dele, antes do pai dele saber que ele ia vir para a terra. Deus já tinha colocado específico a missão da identidade de Jeremias. Porque ele fala que antes de você pensar em ser você mesmo, eu já tinha colocado você como profeta. Então, identidade, ela é algo muito maior do que você mesmo. Porque se a identidade for tudo do que você sabe, não é identidade, é suposidade. Eu vou criar essa palavra. Porque identidade é entender 100% daquilo que Cristo colocou para a sua vida, para você carregar para uma geração. A identidade, ela sobrepuja a sua visão. Porque a identidade, ela vai além da sua visão. Porque a visão é aquilo que eu consigo ver. A nossa visão humana, ela é limitada no meu limite humano. Mas a minha identidade, ela sobrepuja aquilo que eu posso ver. Bosco, como assim? Porque eu consigo enxergar até a parede que o Caio está gravando. Mas a identidade que Deus coloca na minha vida, ela vai além de onde eu estou. Porque Deus, ele fala assim para Jeremias: você vai ser profeta, mas você não vai ser profeta para Israel. Você vai ser profeta para as nações. Entenderam isso? A visão, ela vai, a identidade, ela vai além daquilo que eu sou. A identidade, ela passa daquilo que eu posso fazer. Porque a identidade, ela vai além do que o propósito de Deus tem para a minha vida. Porque a identidade, ela cumpre a vontade de Deus na terra. Então, Jeremias, ele era um profeta. Ele poderia se menosprezar e falar que ele era um profetinho. Mas identidade é você entender aquilo que você carrega. E aqui entra um outro ponto. Identidade, ela é uma linha tênue entre inferioridade e superioridade. Identidade, Jesus, ele fala assim, ele bate no peito e ele fala assim: eu sou manso e humilde. Se eu chegasse para vocês e falasse assim: gente, de toda essa sala, a pessoa mais mansa e humilde é o Bosco, vocês acreditariam nisso? Ou vocês me achariam soberbo? Mas Jesus foi isso. Ele bateu no peito, ele falou: eu sou manso e humilde. O que isso significa? Identidade não é você ser superior aos outros, não é se você se menosprezar aos outros. Identidade é você entender aquilo que você carrega em Cristo Jesus. Porque se você começa a inferiorizar: eu não sou um profeta, eu não sou tudo isso, eu sou um profetinha, eu sou um baby love. Não, eu sou aquilo que Cristo falou que eu sou. Porque quando eu vivo a vontade de Deus na terra, eu começo a cumprir a minha identidade daquilo que Ele me formou. Continua. 2 Coríntios 5,17. A Bíblia fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Presta atenção, quando você é uma criatura, quando você foi criado por Deus, você tem uma mentalidade. Mas quando você se torna filho de Deus, você sai das trevas para a maravilhosa luz, você vive algo novo em Cristo Jesus. Então, se você veio do mundo e você não está vivendo nada novo daquilo que você vivia no mundo, você não entendeu a sua identidade, você só está vivendo uma vida gospel. Porque uma vida gospel, ela só para bebida, só para droga, só para pecado. Mas uma vida cristã, uma vida de identidade em Cristo, você não vive igual aquilo que você estava vivendo antes, mas você vive algo novo. Porque ele fala bem claro aqui, ó. Ele fala: portanto, você está em Cristo, é nova criatura. Então, você tem que refletir nisso, cara. O que tem novo na minha vida com Cristo? O que eu estou vivendo de novo na minha vida? Se não tem nada de novo acontecendo na sua vida, se você está vivendo uma monotonia de sempre a mesma coisa, devocional, Bíblia, nada de novo, você não está vivendo a sua identidade, você está vivendo uma realidade gospel. Entende isso? Que isso é muito forte. Mas quando a gente vai para 1 João 3, 1 João 3, 1... Está muito rápido, não para entender?
1 João 3, 1, a Bíblia fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas, vou parar aqui. Isso é muito forte, cara. Presta atenção nisso. O mundo não nos conhece, porque nós não manifestamos aquilo que nós devemos ser. Escuta isso. Um gospel, ele vive uma vida natural, mas um filho, uma filha de Deus, ele transforma qualquer lugar onde ele vai estar. Presta atenção nisso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Isso aqui que está escrevendo é o apóstolo João. O cara está vivendo o ápice do evangelho na igreja primitiva. E ele fala que não está sendo manifestado tudo o que havia de ser. Então imagina o que Cristo pode fazer comigo e com você se nós entendermos a nossa verdadeira identidade nele. Porque a identidade, ela vai além de um cargo eclesiástico. Identidade não vai ter lá pastor, apóstolo, Messias. Identidade vai ter filho Caio, filho Raíssa, filha Raíssa. Porque a identidade, ela passa de uma eclesia. A identidade, ela é algo que liga céus à terra. Anjo é uma identidade que liga céus à terra. Profeta é algo que liga céus à terra, porque aquilo que conecta ao trono, ele se conecta diretamente aos céus. Entendeu aqui? Posso ir? Anotaram? Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Presta atenção nisso. Identidade de filho não é uma correria contra o pecado, mas identidade de filho é você entender o que o seu pai gosta. Você, sem perceber, você repete atitudes do seu pai e da sua mãe. E a identidade nada mais é do que você entender aquilo que Cristo colocou na sua vida. E quando você entende isso, você não olha mais aquilo que você pode ou não pode fazer, mas você simplesmente imita os caminhos do seu pai. Você não olha mais, será que Jesus faria isso? Não, você fala, cara, Jesus andaria dessa forma, Jesus caminharia dessa forma, Jesus vestiria essa roupa, Jesus falaria dessa forma numa brincadeira. Identidade é você simplesmente entender quem seu pai é. E quando você entende quem seu pai é, você manifesta o seu pai na terra. Porque ele é que tem que estar na terra e não a minha vontade, a sua vontade. Porque o que vale mais é que ele vive e que nós morramos. Amém? Agora, Bosco, me explica o que é essa diferença entre você ser uma criatura e você ser um filho. Eu vou fazer essa comparação mais ou menos como um filho e um escravo. Mas agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque isso é muito forte. Porque existe uma baita diferença. Você pode estar na igreja, mas você pode estar vivendo a sua filiação como um escravo e não como um verdadeiro filho. Quando a gente vai em Gênesis 22, 5, a Bíblia fala assim, Gênesis 22, 5. A Bíblia fala assim: Abraão ordenou aos seus servos, presta atenção nisso, Abraão ordenou aos seus servos: permaneça aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Presta atenção nisso. Escravo fica com a mula, fica com o jumento. Filho e filha sobe para uma adoração. Escuta isso. Escravo, ele fica fazendo, eu estou aqui servindo, eu estou aqui acontecendo, eu estou aqui com a mula, eu estou segurando a mula do meu chefe. Mas o filho, ele não faz, ele adora. Porque o filho, quando ele adora, ele desenvolve a identidade dele, ele desenvolve um relacionamento com o pai, e ele entende que sacrificar, o obedecer, vale mais do que sacrificar. O escravo, ele está só simplesmente prestando atenção naquilo que ele vai fazer e naquilo que ele vai receber. Mas o filho, ele está só se preocupando em adorar. Porque o filho, ele entende que a ferramenta de trabalho dele não é as mãos, mas é a adoração. Existe uma diferença entre você simplesmente levantar sua mão para sair fazendo, para fazer acontecer, para ir isso, para ir aquilo, e aí você entra numa monotonia, aí você entra num caminho de ratos, aí você trabalha, cresce, faz dinheiro, aí você morre, aí seus filhos brigam por conta do seu dinheiro que você só fez.
Agora um filho, pouco importa o dinheiro, pouco importa o reconhecimento, pouco importa se o Bosco no final do culto vai falar o seu nome e falar parabéns. Quando você entende a sua identidade, você simplesmente se preocupa em adorar. Porque se você não entendeu aqui, o contexto aqui é Abraão indo sacrificar Isaac. O filho, ele entende que mesmo no momento de sacrificar, ele entende que quem vai dar a provisão é o próprio Deus. João 15,5, a Bíblia fala: já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Se você não sabe como vai ser a sua vida daqui 1, 5, 10 e 20 anos, você está vivendo uma vida de escravo. Mas um filho, ele já sabe exatamente aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Ele pode ter frustrações, ele pode ter traições, mas ele entende que Cristo colocou algo na vida dele. E uma pessoa que entende aquilo que Cristo colocou na vida dele, ele cumpre com excelência. Ele não faz igual um louco, cabelando tudo, batendo em tudo, mas ele vai com foco. Amém? Amós 4,7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado antes o seu segredo ao seu servo. Então daqui é a referência que eu falei, Amós 4,7. João 1,12 fala assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais já nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram em Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4,7. Assim vocês já não são mais escravos, mas filho, e por isso o Filho, Deus o tornou herdeiro. O que ele está querendo falar aqui? A certeza que você é filho não é por conta de que você não recebeu um protocolo falando: agora você é filha de Deus. Não. Você recebe uma certeza no seu coração. O Espírito, com E maiúsculo, testemunha ao meu espírito, com E minúsculo, porque nós somos corpo, alma. Então, automaticamente o Espírito Santo, ele testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Você não recebe um protocolo, você não recebe um carimbo, certificação. Aqui, ó, tá aqui a sua identidade. Não, você entende aquilo que você carrega, porque você recebe isso no seu espírito. Gálatas 3, 26, a Bíblia fala assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que é isso? Mais do que uma vontade, mais do que um pensamento, nós nos revestimos daquilo que Cristo colocou na nossa vida. 1 de João 3,10. Desta forma, sabemos quem somos os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem ama a seus irmãos. Tiago 4,4, a Bíblia fala assim: a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. A amizade com o mundo, quando você é filho e você simplesmente entende que você não tem mais algo maior do que você não vive algo muito mais profundo daquilo que Deus colocou para você, aí você começa a flertar com o mundo, você esquece a sua identidade em Cristo, porque você não vive mais uma amizade com Deus, mas você vive uma amizade com o mundo. Só que Tiago 4,4 ela é muito clara: se você tem amizade com o mundo, você tem inimizade com Deus. Uma filiação, ela não tem parcial, ou ela é completa ou ela não tem nada. Porque aqui a gente entra num outro tema sobre identidade, que é que nós fomos adotados. Nós fomos pegos por algo maior do que nós mesmos. Efésios 1,5, a Bíblia fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui agora a gente vai entrar num um período que tem bastante debate teológico sobre isso. Eu preciso que vocês entendam isso com muita calma, porque isso gera muitas controvérsias, visões teológicas, visões de grandes homens de Deus. Mas em 1 Coríntios 15, abre lá comigo, quero que vocês vejam com calma. 1 Coríntios 15, 45. Algo foi gerado quando Deus faz Adão. Algo foi gerado naquele momento. E aí, Deus, aqui em Gálatas, em Efésios, aí a gente vê que nós fomos adotados para sermos filhos. O que é uma adoção? É quando você tem uma realidade
Você perde aquela realidade e você recebe uma nova realidade. Isso é uma adoção. Só que quando a gente vai em 1 Coríntios 15:45, a Bíblia fala assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas, não, eu vou ler tudo primeiro e depois a gente volta batendo cada ponto. O último Adão em espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Presta atenção nisso comigo. A Bíblia ela nomeia aqui 2 pontos que nós precisamos destacar aqui, se você quiser anotar isso: primeiro Adão e segundo Adão. Anota isso bem grande. Primeiro Adão e segundo Adão. Bosco, o que é o primeiro Adão e o segundo Adão? Quando a Bíblia fala sobre a palavra Adão, faz uma seta aí, sei lá, mas o Adão, ele significa Gênesis. O Adão aqui nesse momento, ele significa start, primeiro, um protótipo, vamos dizer assim. Então, quando ele fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, ele está querendo se referenciar a uma estaca zero, a algo que vai começar do zero. Sabe quando você está escrevendo num papel, aí você amassa aquele papel, você joga fora e você pega um novo papel? Isso é uma forma que está se referenciando a Adão, porque o Adão aqui nesse momento ele está referenciando a algo que vai ser novo, 100% novo, sem marcas velhas, algo gerado do zero. Então a Bíblia fala, primeiro Adão e segundo Adão. Deus ele fez Adão com um objetivo: ser o primeiro de uma raça, ser o primeiro de uma linhagem total que iria ser levada. Mas aqui agora a gente precisa deixar um pouco a Bíblia e entender um pouco da ciência, vamos dizer assim. Por quê? Quando a ciência agora, acho que foi Harvard, se não me engano, que postou isso, não lembro agora. E aí eles falaram assim, que foi comprovado cientificamente que todas as minhas características ruins e todas as características ruins da Isabela, quando nós tivermos os nossos filhos, vai ser passado para eles sem ser nada espiritual e sem ser nada amaldiçoado. É cientificamente comprovado. Tudo aquilo que é o meu lado ruim, o lado ruim da Isabela vai ser passado para o meu filho. Moço, por que não passa a parte boa? Aí você pergunta para Deus. Por quê? Adão, ele comete um erro. Ele erra, é omisso e automaticamente ele desenvolve uma palavra chamada pecado. Adão, ele passa sobre toda uma linhagem, uma cultura chamada raiz adâmica. Bosco, o que é uma raiz adâmica? Quando você vê uma criança mentindo. Bosco, os pais que são ruins e não sabem educar. Não, uma raiz adâmica é algo que vem gerado desde Adão. Você não precisa ensinar uma criança a falar mentira. Você não precisa ensinar uma criança a roubar algo numa brincadeira. Porque é algo que já nasceu dentro dela, uma raiz adâmica, algo que já puxa para o pecado. Vou te dar outro exemplo. Quando você estava no mundão, aí você se converte, aí você entra na igreja, por que você fala, Bosco, meu, é tão difícil? Porque a sua raiz adâmica, ela não quer que você passe para o próximo nível, ela quer te puxar para onde você veio, ela quer te puxar para onde você já estava, porque a inércia ela já puxa você diretamente para o pecado. Então, aí ele fala, o primeiro Adão foi um homem feito por Deus, criado por Deus, mas foi, aí aqui ele fala aqui, mas o primeiro, o espiritual, se não o natural, depois do espiritual, o primeiro homem da terra, da onde que Adão foi formado? Da terra. Deus pega ali o barro, faz a gente. Então, o que ele está querendo falar assim? Falou, mano, esse cara aqui ele errou porque ele veio da terra. Ele veio de algo aqui, que é errado, que é degradado, que conforme o tempo pode morrer, pode acabar. Então, o homem, mesmo que não fosse Adão, algum homem em algum momento ia cometer esse erro, porque foi feito alma terrestre, alma terrena. Mas quando ele se indica ao segundo Adão, aí aqui ele se referencia a Jesus Cristo. Porque ele fala aqui depois, o segundo homem, o Senhor, um S maiúsculo, ele fala, é do céu. Por quê? Jesus, antes, se você não acreditar na minha palavra, eu quero que você busque isso para você entender o porquê disso. Na Bíblia toda, antes de Jesus aparecer, ele é considerado como filho unigênito.
O Filho único, o único Filho. Mas, Bosco, nós somos todos filhos de Deus. Já expliquei isso. São criaturas, depois se tornam filhos. Então, Jesus ele é considerado como um único Filho de Deus. Mas quando ele morre numa cruz, ele ressuscita dentre os mortos. Aí agora ele dá a possibilidade de nós não sermos mais o de Jesus não ser mais o unigênito, mas de Jesus ele se tornar agora o primogênito. Porque agora quando nós temos o nosso pecado, reconciliamos com Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados, nós temos o livre acesso de nos tornarmos filhos de Deus. Então, o que Jesus fez? Ele falou assim, cara, o primeiro Adão ele corrompeu todo mundo, então eu vou ir lá, vou ser o segundo Adão. Então o que ele vai fazer? Ele vai amassar essa folha de papel, jogar fora, pegar uma folha de papel em branco, e aqui ele vai começar, aí depois de Jesus, ele é apresentado como filho primogênito. Porque a partir de agora ele não é mais o único, mas o primeiro de todos os filhos que se conectarem com ele para se tornarem filho depois dele. Amém? Ficou claro isso? Conseguiram entender isso? Deu para anotar tudo? Falei rápido? Romanos 8:23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então eu e você, nós somos adotados por Jesus. Nós éramos criaturas pecaminosas das trevas, e Jesus deu o direito de nós termos o direito de sermos passar pela redenção do nosso corpo e nos tornarmos filhos adotados por conta de Jesus Cristo. Porque agora nós não vivemos mais pelo primeiro Adão, mas nós vivemos agora pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entenderam isso? Porque quando eu não vivo mais para as minhas vontades terrenas, para as minhas vontades naturais, eu começo a viver por algo maior do que eu mesmo. Eu começo a viver por algo que passa daquilo que eu entendo, porque aí eu começo a viver não mais a minha raiz pecaminosa, não mais aquilo que eu tenho para a minha vida, mas eu começo a viver por uma raiz celestial. Porque ele fala bem claro aqui no final do versículo em 1 Coríntios 15, ele fala aqui, qual o terreno, tais são também os terrestres, o qual o celestial, tais também o celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que ele está querendo falar aqui? Então, como é natural para uma criança cometer um pecado de uma raiz adâmica, se você morreu para si mesmo, foi batizado, nasceu uma nova criatura, tem que ser natural para você ser a imagem e semelhança de um ser celestial. Bosco, eu vou virar um anjo? Não, não é isso. É você entender que a partir de agora você não vai espelhar mais uma raiz adâmica, mas a partir de agora você vai espelhar uma cultura diretamente dos céus. Amém? Então, galera, a aula de hoje é isso. Mas eu acredito que vocês receberam algo bem denso aí, então é bom vocês digerirem isso. Então, qual que vai ser a forma de vocês digerir isso? Eu fiz um PDF, eu vou mandar isso para vocês, e aí tem algumas perguntas, então você vai ter acesso. Bosco, você falou muito rápido, eu não consegui anotar, então eu escrevi detalhadamente cada aula aqui. Então aqui está escrito desde o começo da ideia da aula até o final da aula, e aqui tem algumas perguntas, tipo assim, ao assistir essa aula, quem é você? Qual a importância de entender a sua identidade? Por que somos adotados? Então, algumas coisas que falam assim, Bosco, mas isso é óbvio mesmo. Até o óbvio você tem que anotar e você tem que entender. Porque aí quando você entende o óbvio, não é mais algo passageiro, mas você compreende no fundo, no interior daquilo que Deus tem para a sua vida.